Olá! Agora iremos apresentar um videozinho bem curto com um pouco do processo de CRM do sistema ERP OnClick. Primeiramente, vamos vir na aba CRM e no botão Prospect. Aqui em Prospects é onde eu consigo filtrar todos os meus prospects já cadastrados. Eu consigo filtrar por nomes, por código, endereço, cidade, etapa, status e assim por diante. Posso incluir um novo prospect através do botão Incluir e alterar um prospect através do botão Alterar. Dentro desse prospect, eu consigo definir atividades em relação a ele, com o botão CRM. Neste botão CRM, eu consigo incluir atividades para o meu prospect. Por exemplo, venho no botão Incluir, definirei um grupo de atividades, meu prospect já está selecionado, eu consigo colocar, por exemplo, algum assunto. Vamos colocar aqui, ligar para negociar. Defino uma data, vou definir essa atividade para amanhã, e eu vou definir que ela será realizada por qualquer usuário. E eu ainda consigo definir um tipo de atividade. Esse tipo de atividade é cadastrável. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ligação. Vou colocar observação, xxx, e eu ainda consigo definir uma prioridade e a situação dessa minha atividade. Outra opção é reagendar uma atividade. Eu posso definir que eu vou ligar para negociar no dia 21 e no dia 22. Assim, o sistema já vai me gerar uma nova atividade igual a essa para esse dia. Terminada o cadastro dessa atividade, vou dar um gravar. Como dá para ver, o status dela está para futura, as duas atividades. Poderiam estar para o último dia ou atrasadas. Assim, eu defino uma atividade para meu prospect. A questão dessas atividades é que assim eu consigo manter um registro de tudo que foi realizado quanto a esse prospect. Quando foi realizada uma ligação, quando foi realizada uma negociação, quando foi efetivada uma visita, por exemplo, ao meu prospect. Eu ainda posso, dentro desse controle de atividades do meu prospect, resumir um período dessas atividades, buscar, por exemplo, por uma prioridade, por uma situação, buscar atividades mais antigas relacionadas a esse meu prospect. Assim, eu tenho uma gama de informação muito grande quanto ao prospect. Eu ainda consigo imprimir essas minhas atividades. Definida minhas atividades, esse prospect, eu consigo encerrar esse prospect. Nesse processo de encerramento, eu vou ter três opções. Eu vou ter a inativação desse meu prospect, ou seja, não levou a nada por enquanto. Eu posso colocar como fechado, perdeu. Nesse caso, eu teria o motivos do status. Por exemplo, eu posso ter perdido esse meu prospect por preço, por interesse ou por falta de produto, seja lá qual situação for. Eu ainda consigo cadastrar novas situações a qualquer momento. Nesse caso, eu vou colocar fechado por ganho, ou seja, eu ganhei um novo cliente. Ele passa de prospect para cliente. Ao clicar em processar, ele vai me abrir automaticamente a minha grid de cadastro desse prospect. Aqui eu vou conseguir colocar as informações, completar as informações, para que ele possa se efetivar como cliente e não mais como prospect, certo? Terminado a questão do cadastro de prospect e as questões das atividades dentro de um prospect, vamos para o controle de atividades geral do sistema. Aqui irá me abrir uma tela extremamente parecida com aquela anterior. Nesse caso,
eu vou incluir uma nova atividade. Posso vir aqui, vou cadastrar que grupo de atividades eu estou me referindo. Pode ser, por exemplo, uma atividade financeira, uma atividade relacionada à compra, ao faturamento. Então, eu vou acrescer um cliente a essa atividade. Vou acrescer o assunto, a data e por quem foi realizado. Da mesma forma com que foi realizado ao meu prospect. Um detalhe interessante é que, ao colocar aqui, por exemplo, a quem vai ser realizado, pode ser por usuário, no usuário, num clique, suporte, seja lá qual usuário for cadastrado aqui na atividade, ele receberá automaticamente na sua agenda essa atividade, como eu vou mostrar a seguir. Agenda pessoal, dia 21 e dia 22, dia 21 e dia 22, eu vou ter automaticamente as minhas atividades cadastradas. Isso é extremamente útil para delegar funções para um usuário do sistema relacionado a um prospect. Esse foi um vídeo curtinho. Obrigado e até o próximo.